Ele foi inventado para uso em geladeiras, acabou indo parar nas panelas e no sangue de 98% das pessoas. O Teflon é onipresente, misterioso, polêmico. Você já parou para pensar no que acontece com aquela sua panela antiaderente depois de anos de uso? O Teflon, que revolucionou nossas cozinhas, está presente no nosso cotidiano há décadas. Mas o que muitos não sabem é que o químico usado na fabricação desse material, o PFOA, deixou uma marca permanente não só nas panelas, mas também no meio ambiente e até no nosso corpo. Essas substâncias, chamadas de Forever Chemicals, são tão resistentes que permanecem na natureza por séculos. Você vai entender o impacto real do Teflon no nosso dia a dia e o que podemos fazer a respeito. Você sabia que mais de 98% da população tem traços desse material no sangue? Você provavelmente possui essa substância cancerígena no corpo e não sabia. Você já ouviu falar de um advogado que desafiou uma das maiores corporações químicas do mundo e mudou a forma como entendemos os produtos do nosso dia a dia? Esse é o caso de Robert Bigelow, o homem que descobriu um segredo oculto por décadas pela gigante DuPont. Mas será que ainda estamos expostos a esses produtos? E o que isso significa para a nossa saúde? Como Robert Bigelow se tornou o pior pesadelo da empresa DuPont? A descoberta do Teflon é fascinante e, como muitas grandes inovações, aconteceu por acaso. Em 1938, o químico Roy Plunkett, que trabalhava na DuPont, estava pesquisando gases e refrigerantes, até que um dia, ao abrir um tanque que deveria conter um gás específico, ele encontrou algo inesperado, um pó branco. Essa substância sólida era o politetrafluoretileno, que mais tarde ficou conhecido como Teflon. Plunkett descobriu um material incrível, super resistente ao calor e a produtos químicos, além de ser bem escorregadio. No início, não sabiam como usá-lo, porque a produção era cara. Mas, com a Segunda Guerra Mundial, o Teflon foi usado para revestir tubos na construção da bomba atômica, já que ele aguenta altas temperaturas e gases corrosivos. Incrível pensar que o Teflon, presente nas nossas panelas, foi usado até na guerra. Após a guerra, o Teflon começou a ser usado na indústria, mas foi na cozinha que ele ganhou fama. Em 1954, o engenheiro francês Marc Gregor teve a ideia de revestir panelas com Teflon. Ele fundou a Tefal, a primeira empresa a comercializar panelas antiaderentes, popularizando o Teflon nas cozinhas do mundo todo. Nos anos seguintes, a DuPont recebeu o grande potencial do Teflon e começou a investir na produção de utensílios para a cozinha. Isso mesmo, a DuPont, a empresa americana que mudaria o futuro do uso do Teflon no mercado da indústria. Logo, panelas e frigideiras antiaderentes com revestimento de Teflon passaram a ser vendidas, transformando a forma como as pessoas cozinhavam. Antes disso, tudo gruda nas panelas e limpar era uma tarefa bem mais difícil. Além da popularização nas cozinhas, o Teflon também encontrou outras aplicações. Ele passou a ser utilizado em roupas de proteção, equipamentos médicos e até em missões espaciais da NASA. A versatilidade desse material era um de seus maiores atrativos, permitindo que ele fosse utilizado em uma ampla gama de produtos e ambientes. Tudo isso tornou o Teflon um dos materiais mais inovadores do século XX. Apesar de o Teflon ter se tornado muito popular, surgiram preocupações com seu processo de fabricação. O produto químico usado para produzir o Teflon, chamado PFOA, levantou questões de segurança. Embora o Teflon seja seguro em temperaturas normais, o PFOA é persistente no ambiente e pode ser tóxico. Na época, o público não sabia desses riscos. Eu não sabia desse risco, e você provavelmente não sabia. O que acabou levando ao envolvimento do advogado Robert Bigelow numa grande batalha judicial contra a DuPont. A DuPont não sabia, mas esse advogado se tornaria o seu pior pesadelo. Você já se perguntou por que a comida não gruda em sua frigideira? Por que a gordura não passa pelo saco de pipoca de micro-ondas? Ou por que a água não penetra em sua jaqueta? A mesma classe de produtos químicos sintéticos é provavelmente responsável por todas essas funções. Mas esses produtos químicos estão agora sob os holofotes e em algumas partes do mundo estão sendo eliminados. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, já usamos uma panela Teflon.
Tenho certeza que em um passado não distante, você já viu vários comerciais sobre esse tipo de tecnologia revolucionária. O que não sabíamos é dos perigos que esse produto traria para o mundo todo. Tudo começou no final dos anos 90, quando um advogado chamado Robert Biló recebeu uma ligação que mudaria o rumo de sua carreira e, eventualmente, da história do Teflon. Um fazendeiro da Virgínia Ocidental, Wilbur Tenan, estava desesperado. Ele acreditava que a água na sua fazenda estava contaminada por produtos químicos despejados pela DuPont. Essa contaminação estava matando seu gado, mas ele não conseguia provar de onde vinha. Cerca de 150 vacas desse criador morreram. 6 anos depois, um grupo de cientistas da Faculdade de Medicina Veterinária da USP publicou um artigo intrigante. Ele contava a história de 5 passarinhos cujo dono esqueceu uma panela no fogão aceso. Felizmente, isso não provocou um incêndio, mas o dono dos bichinhos ficou perplexo ao constatar que, por algum motivo, todos os pássaros haviam morrido. As duas histórias têm um ponto em comum. Em ambos os casos, os animais morreram por causa do Teflon. A princípio, esse caso parecia fora da especialidade de Biló. Ele trabalhava para a Taft, Stettinius e Hollister, uma empresa especializada em defender grandes corporações, incluindo empresas químicas. Mas Biló decidiu aceitar o caso de Tenan por causa de uma conexão pessoal com a família do fazendeiro. E foi aí que ele descobriu algo que mudaria tudo: o PFOA, um composto químico altamente tóxico usado na fabricação do Teflon. Desde os anos 1950, bilhões de utensílios de cozinha revestidos com Teflon foram fabricados pela gigante americana DuPont. E mesmo que você tente evitar, é praticamente impossível escapar desse material, já que ele está presente até dentro do nosso corpo. Um estudo de 2007, conduzido por cientistas do governo dos Estados Unidos, mostrou que 98% das pessoas possuem subprodutos do Teflon em seu sangue. E não para por aí. Essas substâncias também foram encontradas em animais como tartarugas marinhas e ursos polares. Mas o que isso realmente significa? Deveríamos nos preocupar e descartar nossas panelas antiaderentes? PFOA é a sigla para ácido perfluoroctanoico, uma substância orgânica fluorada que é usada para repelir água e gordura. Durante suas investigações, Biló descobriu que a DuPont estava despejando PFOA nos arredores de sua fábrica em Parkersburg, na Virgínia Ocidental. Nos anos 1960, a DuPont começou a enfrentar os problemas relacionados ao PFOA. Em 1962, a empresa parou de despejar os resíduos diretamente no rio Ohio e começou a armazená-los em tambores. No entanto, com o tempo esses tambores começaram a vazar. Já na década de 1980, a DuPont construiu um aterro para armazenar os subprodutos tóxicos do PFOA. O problema foi que esses resíduos acabam se infiltrando no lençol freático, contaminando o riacho que abastecia o gado de Wilbur Tenan e a água consumida pelos moradores de Parkersburg. Esse composto químico não era regulado pelas autoridades na época, e a DuPont sabia dos riscos, mas manteve isso em segredo por décadas. O PFOA era essencial no processo de fabricação do Teflon, mas o grande problema é que ele não se decompunha no ambiente, e pior ainda, ele se acumulava no sangue das pessoas e animais. Isso levantou uma grande questão: se o PFOA estava presente na água potável, o que ele está fazendo com a saúde das pessoas que o ingeriam? Biló percebeu que esse caso era muito maior do que ele imaginava, e a batalha judicial estava apenas começando. Em 1999, Biló entrou com uma ação contra a DuPont, em nome da família Tenan. O que parecia ser apenas um problema local, logo se transformou em algo muito maior. O governo americano iniciou uma investigação própria sobre a substância, e o resultado saiu em 2002. Sim, ela apresentava riscos à saúde humana. A DuPont foi multada em irrisórios 16,5 milhões de dólares por ocultar informações e obrigada a suspender o uso do PFOA. Biló descobriu que dezenas de milhares de pessoas que moravam nas proximidades da fábrica da DuPont estavam expostas ao PFOA por meio da água contaminada. Isso levou a Biló a abrir uma ação coletiva, representando cerca de 70 mil pessoas que estavam consumindo essa água. Biló e sua equipe vasculharam milhares de documentos internos da DuPont. Esses documentos mostram que a empresa sabia desde os anos 60 que o PFOA era perigoso, mas continuou usando o produto por causa dos altos lucros gerados pelo Teflon.
Buck Bailey foi uma das vítimas desse produto químico. A mãe de Buck, Seal Bailey, trabalhou na fábrica da DuPont por anos, assim como muitos moradores de Parkersburg. Seal se tornou uma das várias mulheres grávidas que deram à luz um bebê com deformidades, após trabalhar com PFOA na linha de produção da DuPont. Mulheres grávidas foram retiradas da linha depois disso. Desde então, Buck tem sido uma voz visível nessa questão e se manifestou contra a DuPont e os danos que sua negligência e falhas deliberadas em proteger as pessoas, incluindo seus próprios funcionários, causaram. Mesmo com todas as provas, a luta judicial foi longa e desgastante. Biló passou anos sem conseguir respostas, enquanto a saúde de muitas pessoas piorava. Em 2004, a DuPont finalmente concordou em instalar sistemas de filtragem de água nas comunidades afetadas e pagar uma indenização de $70 milhões. No entanto, esse foi apenas o começo. Biló continuou pressionando por mais investigações e, em 2011, cientistas confirmaram uma ligação entre o PFOA e várias doenças, como câncer de rim, câncer de testículo, doença da tireoide, colesterol alto, colite ulcerativa e pré-eclâmpsia, hipertensão induzida pela gravidez. Com base nesses estudos incríveis, mais de 3.500 pessoas entraram com processos de danos pessoais contra a DuPont. A DuPont contestou as conclusões dos cientistas e decidiu enfrentar os cerca de 3.500 processos individuais movidos contra a empresa nos tribunais. No entanto, em vez de continuar com essas disputas, a empresa optou por um acordo coletivo. Em fevereiro de 2017, a DuPont encerrou as ações pagando um total de $671 milhões em indenizações. O impacto desse caso é global. Hoje sabemos que o PFOA está presente no sangue de pessoas e animais ao redor do mundo. Em 2006, a DuPont se comprometeu a eliminar o uso do PFOA, o que foi alcançado em 2015. Atualmente, o Teflon é produzido com uma nova substância chamada Genex, desenvolvida pelo Chemours, uma empresa criada pela DuPont. No entanto, em 2017, foi detectada contaminação por Genex em um rio da Carolina do Norte. E em 2019, a Chemours foi multada em $12 milhões por despejar resíduos no local. Embora a empresa afirme que essas novas substâncias são seguras, o histórico sugere que a produção de Teflon ainda pode ter impactos ambientais e riscos à saúde dos trabalhadores, mesmo com o fim do uso do PFOA. Cientistas acreditam que eliminá-lo completamente do meio ambiente é quase impossível. Isso porque o composto é extremamente estável quimicamente e pode permanecer na Terra por milhares de anos, mesmo após o desaparecimento da humanidade. Por essa razão, o PFOA e compostos semelhantes, como o PFOS, são chamados de substâncias eternas. O PFOA foi banido em alguns países, nos Estados Unidos em 2014, na Europa em 2008, no Brasil em 2019. Como sempre, o Brasil está atrasado em relação ao resto do mundo. A batalha de Biló contra a DuPont é uma lição de como uma única pessoa pode desafiar uma grande corporação, mas também levanta questões sobre os riscos contínuos de produtos químicos não regulamentados em nossa sociedade. Ao refletir sobre essa parte da história, pense em quantas vezes as empresas colocam seus interesses acima da segurança das pessoas. O que você faria se estivesse na posição de Biló? Você estaria disposto a enfrentar uma gigante corporativa em busca da verdade? Enfim, o que dizer sobre o Teflon e o impacto que o PFOA causou no mundo? Vimos como uma simples descoberta química acabou moldando a maneira como cozinhamos, ao mesmo tempo em que revelava os perigos ocultos por trás de produtos amplamente utilizados em nosso dia a dia. O caso de Robert Biló contra a DuPont é um exemplo claro de como é possível desafiar grandes corporações e lutar pela justiça. Ele dedicou anos de sua vida a essa batalha, enfrentando muitos obstáculos, mas nunca desistiu de sua missão. Isso nos leva a refletir quantas vezes em nosso cotidiano lidamos com produtos sem saber exatamente como são feitos ou os riscos envolvidos. Você já parou para pensar sobre os materiais que compõem as coisas que usamos diariamente, como panelas, roupas ou até eletrônicos? Muitas vezes não percebemos os efeitos de produtos químicos no meio ambiente e em nossa saúde até que seja tarde demais. O PFOA foi apenas um exemplo, mas existem muitos outros. Produtos químicos ao nosso redor que não são regulamentados.
Será que estamos expostos a outros perigos sem saber? O que mais te surpreendeu nessa história? Foi o fato de uma descoberta acidental ter se tornado tão popular, ou a batalha legal que revelou tantos segredos? Lembre-se, da próxima vez que usar uma panela antiaderente ou algum produto industrial, que tal dar uma olhada nos rótulos e se informar sobre o que você está usando? Informação é poder. E se você quiser, de forma detalhada, saber como a TV 3.0 é a última salvação dos canais abertos, eu te explico no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!